A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus os abençoe. Não sei qual horário que você vai ver este vídeo, esse testemunho, né? Hoje não é uma palavra diária, é um testemunho que eu vou contar a vocês a grande e gloriosa obra que Deus fez na vida do meu filho Miguel, hoje com 8 anos de idade. Glória a Deus. Não vou ser extenso, né? Para não tomarmos muito tempo e o vídeo ficar muito comprido. Mas quero desejar que a paz do Senhor preencha o teu coração e aquilo que você tem pedido em oração, em secreto a Deus, aquilo que tem tirado o teu sono, tem desesperado a tua alma, que o Senhor Jesus te alcance. Nesta manhã eu quero profetizar como servo de Deus, como ministro da palavra do Senhor, cura, libertação, vitórias em todas as esferas da tua vida. Amém, meus amados, minhas amadas. Que Deus abençoe. Pois bem, meu filho nasceu no ano de 2014, né? Meu filho Miguel Felipe, meu único filho que Deus preparou até hoje, né? Quem sabe Deus manda mais, não sei. O sonho da minha esposa é ter uma menina, né? Mas vamos ao testemunho. Meus amigos, minhas amigas, pois bem, o Miguel nasceu no ano de 2014. Nasceu uma criança saudável, perfeita. Glória a Deus. E quando ele estava com 2 anos e meio, o Miguel começou a ter uma série de convulsões. Primeiro, claro, ele teve a sua primeira convulsão, eu me assustei muito. Ele estava no colo da minha esposa e eu me lembro que minha esposa desesperada falou: Tiago, olha só o Miguel, ele está passando mal, acho que ele está engasgado. É porque o Miguel estava com uma pipoquinha comendo, aquelas pipoquinhas de saquinho vermelho, né? Aqui em São Paulo nós chamamos de pipoca formigão, não sei como vocês chamam, é uma pipoca doce. E ele comendo aquela pipoca, né? Eu peguei ele, coloquei ele, né? Fui fazer aquela manobrinha de desengasgar. Só que ele não estava engasgado, a pipoca estava na boca dele e caiu, né? Tá, pensamos que poderia ser engasgo e tal, e levamos ele para o pronto-socorro. Desesperado. Minha esposa levou a princípio, porque eu lembro que nós estávamos com panela no fogo, fazendo comida, e os fogos todo ligado, né? Minha esposa desesperou, já pegou ele, mãe, né? Mãe sempre se preocupa mais. Não que o pai não se preocupa, mas mãe se preocupa muito, muito mais. É mãe, né? Está na essência da mãe. E meus amados, eu fiquei em casa ali desesperado, falei, eu vou te alcançar. Nisso eu estava sem carro na época, né? E eu me recordo que o primeiro vizinho que ele estava inclusive lavando o carro, o primeiro vizinho que ela viu, ela já pediu: socorre meu filho, ele está desacordado, porque o Miguel desacordou, né? Foi uma convulsão, claro, mas a gente não sabia. Só que não foi aquela convulsão que treme e tal. Ele ficou molinho e apagou ali no colo da minha esposa. O rapaz se prontificou, largou o carro, largou de lavar o carro, pegou o carro e foi diretamente para o pronto-socorro levar meu filho. Eu falei: eu vou atrás, vou desligar o fogo lá, tal, que não posso sair, deixar tudo aberto, tudo ligado. Corri, fui até a casa do meu pai, que é uma rua depois, né? Expliquei ali a situação, peguei o carro do meu pai e fui atrás do pronto-socorro. Chegando lá, a médica fez uma série de perguntas, de questionamentos, né? E falou: não, pode ter sido um episódio isolado, é uma convulsão que ele teve, mas tudo deu ok e tal. Ela falou assim: olha, se por acaso ter outras convulsões, vocês traz ele aqui, né, pra gente estar encaminhando para fazer um tratamento, mas, né, a princípio é isso mesmo, ele tomou medicamento e tá liberado, pode ir para casa, isso é um pronto-socorro. E nós viemos para casa e passou-se alguns dias, o Miguel teve outra convulsão e depois começou a ter outra. Nós procuramos aí o pronto-socorro de novo e a médica, eu me recordo que uma médica, né, atendeu o Miguel, falou assim para minha esposa: olha, ele precisa de uma neuropediatra. E na época foi meio complicado, né, um especialista dessa área, né, aqui no município. Foi meio complicado, mas Deus pôs a mão e nós conseguimos, para a glória de Deus. Ele começou a passar com a neuropediatra e a neuropediatra passou para ele dois tipos de medicamentos que eu me recordo até agora, né?
Não vou falar o nome dos medicamentos, né? Porque eu acho que o YouTube pode derrubar esse vídeo. Né? 2 remédios fortes para epilepsia. Ela falou, provavelmente pode ser epilepsia. E daí, meus amados, o Miguel começou a tomar esses medicamentos e, em vez de melhorar, parece que ele começou a piorar mais. E começou a ter uma série de convulsões que chegava a 10, 12, 15, eu já contei 15 convulsões por dia. E aquilo começou a me agoniar de uma forma terrível. E chegou uma hora que começou a aumentar as convulsões dele e a médica chamava, tinha um nome que ela chamava que eu não me recordo muito bem. Mas o Miguel caía, ele estava assim assistindo televisão ou estava brincando, ele se desligava completamente, caía, às vezes batia a cabecinha, né? E eu sempre preocupado, eu procurava deixar ele sempre no local seguro, né? Mas eu pensava, meu Deus, meu filho já está com 2 anos e meio, ele tem que brincar no chão, não posso deixar meu filho só em cima da cama. Ele quer brincar, ele não entende, ele quer ir para o chão, quer brincar. E aquilo, irmão, dilacerava meu coração. E eu comecei a questionar, Senhor, no que eu estou errando? O que está acontecendo, Senhor? Me mostra se eu estou errando, se eu estou fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor. Mostra, eu quero consertar, né? É a primeira coisa que nós, como cristãos, começamos a pensar se nós estamos fazendo algo de errado que não está agradando ao Senhor. E até muitas das vezes falam, olha, você precisa orar mais, precisa buscar mais a Deus. Mas, irmãos, quando temos que passar uma aprovação vale, é nós e Deus, e muitas das vezes ninguém vai entender. Se Deus nos colocou nesse vale, nessa situação difícil, como ele colocou Jó e os seus amigos questionaram, né? Ele faz Bildade Zofar, questionou Jó, eles não entenderam, mas Jó tinha que passar por aquela situação. E assim, quem sabe, tem sido na tua vida também. Muitos têm te criticado, te apontado, falado que é pecado, que é falta de orar, mas prossiga em oração que Deus é fiel. E eu comecei a orar, a consagrar minha vida, jejuando praticamente todos os dias. E eu me recordo, para resumir, toda aquela situação difícil, todos os dias ele caindo, né? E eu com medo dele bater a cabeça. Sempre, nessa época eu estava desempregado, minha esposa ia ao trabalho e eu cuidava dele. Vocês me desculpam porque é só começar a gravar que tem hora que o cachorro começa a latir aqui. Senão eu não consigo terminar esse vídeo. Já tentei 2 vezes o cachorro latindo, mas é assim mesmo. É para a glória de Deus. E meus queridos, eu me recordo que no final do ano de 2016, né, o Miguel com 2 anos e meio, nasceu em 2014, na metade do ano de 2016 começou toda essa série de enfermidades, de convulsões da vida dele, ele passando na médica, e a médica mexia no medicamento e não melhorava, e ia piorando. Eu sei que no mês de dezembro, no final do ano de 2016, o Miguel, na virada do ano, aliás, do dia 31 para o dia 1º, né, de 2016 para 2017, o Miguel teve uma convulsão muito forte na casa da minha mãe, pois nós estávamos se preparando para fazer um culto de ação de graças, né, ações de graças, que nós fazemos todos os anos no ministério que nós congregamos, né, onde nós confraternizamos com os nossos irmãos. E minha esposa tinha ido à frente, eu estava me arrumando ainda, né? Quando eu cheguei lá, minha esposa não estava. E meu pai falou assim, olha, teve que socorrer o Miguel, porque o Miguel teve uma convulsão muito forte. Aí eu já me desesperei, pensei, meu Deus do céu. E a Fernanda correu com ele para o pronto-socorro, levaram ela, eu nem me lembro quem levou, né? E, enfim, peguei novamente o carro do meu pai, fui atrás. E eu me lembro que naquela noite foi difícil, porque enquanto o povo comemorava, soltavam fogos de artifícios e se alegravam, os irmãos se alegravam na igreja, eu passei, acho que até umas 2 horas da manhã mais ou menos, 1 hora, 2 horas da manhã, fiquei no pronto-socorro, porque o Miguel foi internado e minha esposa ficou com ele. Como não poderia ficar 2 acompanhantes, minha esposa falou, olha, Thiago, enquanto o Miguel estiver aqui, eu não vou embora. Eu vou dormir aqui, vou tomar café aqui, almoçar, jantar, tomar banho. Enquanto ele estiver aqui, eu vou ficar aqui. E eu todos os dias indo na visita. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus sempre nos dá um refrigério no meio do vale.
Nessa época eu estava desempregado, passando uma situação muito difícil mesmo. Já passei muitas provações e ainda passo, mas passando uma luta muito grande. E quando nós achamos que não pode ficar ainda pior, muitas das vezes Deus permite para provar a nossa fé. E foi quando começou a acontecer tudo isso com o Miguel. E eu tenho um irmão, até louvo a Deus pela vida dele, meu irmão Danilo. Ele trabalhava em uma empresa, ele ganhava um salário muito bom, né? Isso não é para glorificar o homem, não. Claro que eu tenho muita gratidão pelo meu irmão. Meu irmão fez coisa muito grande que eu tenho uma gratidão imensa por ele. Mas o meu irmão foi lá, né? E falou: Thiago, eu vou comprar um carro, né? E vou deixar com você, né? Eu pretendo comprar um carro, mas ainda não dirijo. Mas já vou adiantar, vou comprar o carro e vou deixar com você. E meu irmão Danilo, né? Foi lá e comprou um carro. Na época era um carro quase zero, né? Um carro seminovo, um carro muito bom, né? É praticamente novo. Me deu com um tanque cheio ali, me deu a chave nas mãos e falou: ó, Thiago, pode usar à vontade para que você precisar. E eu fiquei um ano com esse carro mais ou menos utilizando, ele sempre colocando gasolina e eu ficava até constrangido, mas Deus usa pessoas para nos abençoar. Eu até peço a você, né, quando orar, apresente a vida do meu irmão Danilo, né, para que Deus abençoe grandemente a vida dele. Ele foi um canal de bênção na minha vida, assim como muitos irmãos e irmãs, né, mas com o meu irmão Danilo, não sei se é porque nós temos quase a mesma idade, né, eu tenho um amor muito grande por ele, como tenho pelos meus irmãos, mas sou mais próximo dele e tenho uma gratidão imensa, né? E toda a honra, toda a glória é ao Senhor Jesus. Eu digo aqui não para gloriar o nome dele, mas para a honra e glória do nome do Senhor. Deus usou ele na hora que eu mais precisava e ele sempre vindo ali e me abençoando com quantia financeira, me deixou o carro na minha mão. Praticamente ele me deu, porque eu fiquei um ano usando o carro e ele nem dirigia ainda. Isso é amar o próximo, né? Ele vem da situação que eu estava passando. E até hoje, quando eu me lembro de toda essa história, toda essa luta, eu me emociono bastante. Porque Deus, ele me sustentou. E para encurtar a história, o Miguel foi internado, mas não melhorava. E o Miguel passou 17 ou 18 dias, né? Eu sempre digo 17, mas minha esposa diz que foi 18 dias. Então foi isso, ou 17 ou 18 dias naquele hospital internado. E os médicos, né, fazendo vários tipos de exames e não descobri. Falou assim: olha, mãe, teve uma vez que ele conversou com nós dois juntos e eu lembro que nós elaboramos várias perguntas para fazer para ele e ele com toda calma nos atendeu e respondeu todas as perguntas, tirou todas as nossas dúvidas. Não me lembro o nome do médico aqui, mas louvo a Deus por cada médico que ele colocou na nossa direção. E meus amados, o Miguel, depois daquela última convulsão de 2016 para 2017, ficou 17 ou 18 dias internado, né? Segundo minha esposa, foi 18 dias. Então, como ela ficou lá, né, vamos deixar assim, 18 dias. Né? Porque eu sempre costumo dizer 17 dias. E eu lembro que foi numa sexta-feira 13, né? Isso para encurtar a história, porque tem muitas cenas, flashbacks que passam na minha mente. Se eu for contar tudo o que acontece, vai ficar muito extenso. Eu fui visitar o Miguel uma sexta-feira 13, né, do ano de 2017 já. E chegando naquele hospital, entrei no elevador, quando fui subir o elevador, o pessoal já começou com aquele pessimismo. Hoje é o dia que tudo dá errado. Hoje é o dia, né, hoje é o dia da má sorte. Hoje é dia do azar. Hoje não é um dia bom. Mas Deus transformou aquele dia, né, que muitos dizem ser um dia de maldição, em um dia de bênçãos para a minha vida. Quando eu entro na porta daquele quarto, eu encontro a Fernanda, minha esposa, com os olhos esbugalhados. E eu pergunto: Fernanda, o que aconteceu? O Miguel piorou? E meus amados, todos os dias eu ia visitar o Miguel, ele queria vir comigo, que ele veio embora, eu ia despedir dele, ele chorava, os bracinhos todo roxo. Só quem passou ou passa com filho internado no pronto-socorro no hospital sabe que é isso. Ficar com acesso no braço e muitas vezes o acesso sai, tem que furar e o braço da criança fica todo roxo. Tem hora que não tem onde pegar a veia e ele queria ir embora comigo.
E eu chorava, eu chegava em casa, via os brinquedos dele, eu chorava, não conseguia me alimentar direito e deitava na cama. Eu lembro que, né, nessa época meu irmão Danilo também me deu um livro muito bom e eu lia esse livro, ficava lendo. Quando não era o livro, era a Bíblia, e falando com Deus, dormia com o livro na mão, com a Bíblia na mão, e já acordava logo cedo. E quando dava, não via o horário da hora da visita, já corria para a visita e ficava lá até de noite, como eu estava desempregado na época. E, meus amados, foi toda essa luta. E quando eu chego para visitar o Miguel, né, depois de 18 dias, a minha esposa, com os olhos arregalados, fala assim: Tiago, o Miguel, né, quando eu acordei pela manhã, o Miguel já estava acordado. E a primeira coisa que ele falou assim para mim foi: mamãe, glória a Deus, toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor que vive para sempre. Mamãe, entrou um homem todo de branco, com a roupa toda branca nesse hospital, colocou as duas mãos na minha cabeça e falou: Miguel, Papai do céu está te curando. Glória a Deus. Meus amados, quando minha esposa disse aquilo, eu me alegrei, só faltou saltar e falar em línguas estranhas naquele lugar, e falar na língua dos anjos também, mas eu me alegrei muito. E naquele dia, que era um dia para muitos de derrota, o dia de más notícias, dias de má sorte, Deus transformou em um dia de bênçãos para a minha vida, porque Ele é Deus. E minha esposa, claro, né, contou, foi um milagre, contou para os médicos pensou: nossa, a mulher está aqui já há 18 dias, tomando banho aqui, almoçando aqui, jantando aqui, acho que ela não está nem bem da cabeça, né? Não sei nem o que os médicos pensou, mas os médicos não acreditaram. Porém, a equipe de enfermagem, muitos servos de Deus, serva de Deus ali, louvaram, choraram também, se alegraram. E o médico falou assim, os médicos, né, que eram vários médicos: ele vai ficar aqui internado mais alguns dias para a gente fazer observação. E se não me falha a memória, o Miguel ficou 2 ou mais 3 dias em observação. E a partir do momento que o Miguel acordou e disse para minha esposa, aleluia, que ele foi curado, ele não teve mais nenhuma convulsão, glória a Deus. E hoje ele está com 8 anos saudável. Irmãos, eu louvo a Deus, porque Deus é fiel. Eu glorifico o nome do Senhor. E hoje o Miguel é uma criança muito carinhosa, muito amorosa, né? Ele chega na igreja e, pela misericórdia de Deus, estou ali, né, ajudando na obra de Deus como copastor do ministério, né, juntamente com o pastor presidente, pastor Pedro, nosso irmão Edson, né, obreiro da casa do Senhor também, obreiro, né, os obreiros que tem, louva a Deus. E o Miguel chega ali na igreja, todos os irmãos que ele vem entrando na igreja, ele vai lá e pega na mão, cumprimenta, né? Todo mundo, ele tem uma educação fora do comum, não para me glorificar, não. Isso é coisa do Miguel mesmo, é um dom que o Miguel tem. Ele é muito amoroso e eu louvo a Deus. E Deus faz coisa gloriosa. Se você está passando por uma situação parecida com essa, creia no Senhor que no tempo determinado Deus fará segundo a vontade dele. Eu me recordo que uma vez eu orei a Deus, falei: Senhor, eu sei que é difícil para mim, eu sei que a luta está travada, mas se chegou a hora, Senhor, e o Senhor quiser levar o meu filho, eu já pedi a cura, já intercedi, mas seja feita a tua vontade, meu Deus. Meu filho está sofrendo muito, eu não quero relutar contra o Senhor. Eu não sei, não estou entendendo quais são os seus planos, seus projetos, Senhor. Se o Senhor quer levar, eu não vou ficar pedindo mais a cura, eu vou pedir que a tua vontade seja cumprida. E, meus irmãos, aí que nós vemos que é o que é amar a Deus acima de todas as coisas. Eu renunciei, né, a mim mesmo. Eu falei: Senhor, se o Senhor levar, claro que vai doer muito, eu vou chorar muito, mas é o Senhor que na verdade nem me deu, o Senhor me emprestou, o Senhor me presenteou, né? E se for da tua vontade, Senhor, curar, eu peço, cure. Mas, Senhor, se for da tua vontade de levar, também é teu. E eu louvo a Deus, meus irmãos, pela vitória alcançada. Só Deus sabe o que eu passei. Só quem passa por uma situação de enfermidade na família sabe o quanto é desgastante. E hoje Deus me colocou
pela misericórdia, para estar, né, como pastor naquele ministério. E depois de todas as lutas e provações que nós vamos enfrentando, eu enfrento até hoje, só Deus sabe as minhas lutas e as minhas provações que não são fáceis. Assim como você, eu creio que tem lutas e provações muito difíceis. É para Deus colocar você numa posição para você pregar o evangelho, aconselhar pessoas que virão. Quantas pessoas eu já vi passando pela mesma situação, né? E eu aconselho, oro. Onde eu vou, eu conto esse testemunho, falo o que Deus fez na vida do Miguel, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus operou milagres, Jesus